Karl Korsch, A Dialética Materialista, junho de 1924. No artigo Sob a Bandeira do Marxismo, publicado há 2 anos, em 1922, no número 21 da revista Kommunistische Internationale, Vladimir Ilyich Lenin afirmava que uma das tarefas importantes postas ao comunismo no domínio ideológico era, abre aspas, organizar de um ponto de vista materialista o estudo sistemático da dialética hegeliana que Marx aplicou com tanto êxito em O Capital e em seus textos históricos e políticos. Fecha aspas. Como se constata, Lenin não acreditava absolutamente que, abre aspas, pela via da filosofia idealista do neo-hegelianismo, fecha aspas, surgissem na teoria marxista comunista, abre aspas, desvios ideológicos, fecha aspas. Crença de que hoje muitos de nossos destacados camaradas dão provas quando alguém se propõe a executar aquela tarefa. Alguns exemplos podem ser invocados. Há 1 ano, as edições Miner publicaram pela primeira vez em 80 anos uma nova edição da Grande Lógica de Hegel. Logo depois, a Rote Fahne, Bandeira Vermelha, fez aparecer no número de 20 de maio de 1923 uma solene advertência contra os perigos que ela representava para todos aqueles que não trouxessem ao estudo da dialética hegeliana, abre aspas, o conhecimento crítico de toda a história da filosofia e, ademais, não estivesse familiarizados com os métodos e os principais resultados das ciências da natureza e das matemáticas desde o tempo de Hegel, fecha aspas. 8 dias mais tarde, outro representante da tendência então dominante, teórica e praticamente no Partido Comunista Alemão, KPD, condenou formalmente, na mesma Rote Fahne, 28 de maio de 1923, o conjunto de ensaios em que Georg Lukács procurara, abre aspas, iniciar ou mesmo ensejar uma discussão realmente proveitosa do método dialético, fecha aspas. Já a revista científica do Partido Alemão, Die Internationale, considerou mais simples silenciar completamente sobre o livro do camarada Lukács. No último número, 33, da Kommunistische Internationale, Bela Kun, em seu artigo sobre a propaganda do leninismo, chama a atenção não só para os desvios já surgidos, mas além disso para, abre aspas, alguns publicistas comunistas que, embora ainda sem rótulo político, podem logo abandonar o marxismo ortodoxo, enveredando por novos caminhos reformistas, fecha aspas. Esses exemplos, que poderiam ser facilmente multiplicados, ilustram a débil acolhida que Lenin encontrou entre os teóricos dirigentes da Internacional Comunista e particularmente entre os do Partido Comunista Alemão, ao demandar que em nosso trabalho de formação estudássemos de um ponto de vista materialista e sistematicamente, tanto a dialética de Marx e de Engels, quanto a dialética de Hegel. Demanda que, se ele formulou pela última vez no artigo de 1922, já explicitara antes e que ele mesmo já atendera detalhadamente. Se procurarmos as causas desse fenômeno, teremos de começar por uma distinção. Para alguns, tipicamente representados no espírito da obra de Bukharin, toda a filosofia é já, atualmente, aquilo que, de fato, só depois da vitória total da Revolução Proletária, na segunda fase da sociedade comunista, haverá de ser. O ponto de vista ultrapassado de um passado ainda imerso na ignorância. Estes camaradas supõem que o método empírico das ciências da natureza e o método histórico positivo correspondente das ciências sociais resolveram, de uma vez por todas, a problemática do método científico. Eles não suspeitam que este método,
palavra de ordem com a qual a burguesia dirigiu, desde o início, a luta em prol da sua dominação, é ainda hoje o método especificamente burguês da investigação científica. É verdade que, por vezes, no período atual de declínio da sociedade burguesa, alguns representantes da ciência moderna, teoricamente, o recusam, mas, na prática, permanecem firmemente apegados a ele. Há outra tendência, e neste ponto, as coisas são ainda mais complexas. Ela vê como perigoso o estudo, mesmo que de um ponto de vista materialista, do método dialético de Hegel, porque é um perigo que conhece bem por experiência própria e do qual, efetivamente, é vítima sempre que a ele se expõe. Esta afirmação, à primeira vista ousada, é ilustrada e até diretamente comprovada por um artigo de A. Thalheimer, O Objeto da Dialética, publicado tanto em Die Internationale quanto no Boletim Informativo da Academia Comunista de Moscou. O camarada Thalheimer retoma neste artigo a tese defendida por Franz Mehringer, em nosso juízo, a única sustentável, segundo a qual, do ponto de vista dialético materialista de Marx, não é conveniente e, a rigor, nem é mesmo possível tratar este método materialista dialético fazendo abstração de todo objeto concreto. Ele afirma que Mehringer tem certamente razão quando recusa o tratamento abstrato do método dialético como tal, mas que, no entanto, ele vai longe demais. A elaboração de uma dialética seria urgente pela razão, entre outras, de que, abre aspas, nas camadas mais avançadas do proletariado mundial, faz-se sentir, ademais dos imperativos práticos da luta pela construção socialista, a necessidade de forjar uma ampla e coerente concepção do mundo, o que implicaria a exigência de uma dialética. O camarada Thalheimer precisa que, para uma tal remodelação da dialética, é necessário partir criticamente de Hegel, abre aspas, não apenas considerando o método, mas também o objeto, fecha aspas. Ele pretende, abre aspas, esclarecer a relação interna, universal, sistemática de todas as categorias do pensamento, fecha aspas, que, realizando um progresso genial, Hegel estabeleceu. Este esclarecimento impor-se-ia como tarefa também para a dialética materialista. Para realizá-la, bastaria inverter o método hegeliano. Não é a consciência que determina a existência, mas sim a existência que determina a consciência. E isto nos conduziria a uma dialética materialista. Parece-nos que esses esclarecimentos do camarada Thalheimer, malgrado a sua brevidade, mostram a saciedade que ele não consegue conceber o método dialético, senão de um modo hegeliano idealista. Com isto, não o qualificamos como um dialético idealista. Noutra oportunidade, argumentamos que o camarada Thalheimer professava, no artigo recente, um método pretensamente dialético materialista que, de fato, nada tinha de dialético, sendo antes puro positivismo. Avançaremos agora e complementaremos. O camarada Thalheimer, se é dialético, é um dialético idealista. Ele só concebe um método dialético sob a sua forma idealista hegeliana. É o que demonstraremos agora de modo positivo, indicando em que consiste, a nosso juízo, a essência da dialética materialista, isto é, a dialética hegeliana utilizada por Marx e Lenin numa perspectiva materialista. Retomaremos aqui as conclusões do nosso trabalho recentemente publicado sobre as relações entre marxismo e filosofia. Já é tempo de colocar um ponto final na concepção superficial que visualiza o trânsito da dialética de Hegel
a dialética de Marx como uma operação tão simples que se poderia efetivar meramente por uma inflexão ou inversão de um método que, quanto a todo o resto, permaneceria inalterado. É verdade que há passos muito conhecidos de Marx nos quais ele caracteriza a diferença entre o seu próprio método e o de Hegel, dessa maneira abstrata, como uma simples contraposição. Mas, se penetrarmos na praxis teórica de Marx, ao invés de determinar a essência do seu método, a partir de citações, rapidamente veremos que aquele trânsito metodológico, como todas as passagens desta natureza, longe de aparecer como uma inflexão puramente abstrata, envolve-se no conteúdo concreto de enormes riquezas. Ao mesmo tempo que a economia clássica desenvolvia a lei do valor sob a forma mistificada, abstrata, ahistórica que Ricardo lhe conferira, a filosofia alemã tentou também ela, de forma mística e abstrata, superar intelectualmente os limites do pensamento burguês. Assim como a lei do valor de Ricardo, o método dialético, elaborado como tal lei à mesma época revolucionária da sociedade burguesa, transcende esta sociedade nas suas consequências. Do mesmo modo como o movimento revolucionário prático da burguesia já a ultrapassa parcialmente em seus fins, enquanto o movimento revolucionário proletário ainda não se constitui autonomamente, mas todos os conhecimentos adquiridos graças à economia e à filosofia burguesas permanecem, em última análise, conhecimentos puros. Seus conceitos são o ser restabelecido e suas teorias, o mero reflexo passivo deste ser, puras ideologias no sentido mais estrito e preciso desta palavra em Marx. A ciência econômica e a filosofia burguesas podiam reconhecer as contradições, as antinomias da economia e do pensamento burgueses e até torná-las transparentes, mas, no fim das contas, tinham de deixá-las subsistir. Essa espécie de encantamento só pode ser rompida pela nova ciência do proletariado, que não é nem pretende ser, como a ciência burguesa, uma pura ciência teórica, e sim, ao mesmo tempo, uma praxis revolucionária. A economia política de Karl Marx e a dialética materialista do proletariado conduzem, na sua implementação prática, à resolução daquelas contradições na realidade da vida social e, por sua vez, do pensamento que dela é parte constitutiva. Compreende-se, assim, que Karl Marx atribua à consciência de classe proletária e ao seu método dialético materialista uma força que o método da filosofia burguesa jamais teve, inclusive em sua forma última, a mais rica e mais elevada, a de Hegel. Somente o proletariado mostra-se capaz, mediante o desenvolvimento da sua consciência de classe, tornada tendencialmente prática, de superar o limite de uma última imediaticidade ou uma última abstração, limites que subsistem e se tornam manifestos nas suas contradições insuperáveis no marco da perspectiva de um conhecimento puro e mesmo da dialética idealista de Hegel. É aqui, e não numa mera inflexão ou inversão abstratas, que reside o desenvolvimento revolucionário da dialética idealista e da filosofia burguesa clássica em uma dialética materialista, dialética que Marx estabeleceu teoricamente como método da ciência e da praxis novas do proletariado, e que Lenin empregou teórica e praticamente. Ora, se considera, sob este ponto de vista, o trânsito da dialética burguesa de Hegel à dialética proletária de Marx e Lenin, verifica-se que é absurdo pensar a concepção da dialética materialista como um sistema autônomo.
Somente um dialético idealista pode pretender autonomizar todas as formas do pensamento, determinações, categorias, de que, por uma parte, fazemos uso consciente na praxis, na ciência e na filosofia, e, por outra parte, perpassam instintiva e inconscientemente o nosso espírito, do objeto da intuição, da imaginação e do desejo, com o qual estão ordinariamente envolvidas para considerá-las em si mesmas como um objeto particular. O último e maior dos dialéticos idealistas, o burguês Hegel, já denunciara, em parte, a falsidade de um tal ponto de vista e introduziu o conteúdo na lógica. Ver as precisões feitas no prefácio à segunda edição da Lógica. Mas, para o dialético materialista, esse procedimento é absurdo. Uma dialética verdadeiramente materialista não pode dizer rigorosamente nada das determinações do pensamento em si mesmas, nem das suas interrelações, fazendo abstração do seu conteúdo histórico concreto. Apenas de um ponto de vista idealista, isto é, burguês, a dialética poderia, atendendo à demanda de Thalheimer, abre aspas, esclarecer a relação interna, universal, sistemática de todas as categorias do pensamento, fecha aspas. Em troca, do ponto de vista materialista, é preciso retomar, a propósito de todas as categorias ou determinações do pensamento em geral, o que Marx observou em relação às categorias econômicas. Elas não mantêm entre si relações, abre aspas, na ideia, fecha aspas. Concepção obscura que valeu a Proudhon a severa censura de Marx. Não estão, abre aspas, numa relação interna sistemática, fecha aspas. Ao contrário, o seu encadeamento, em aparência puramente lógico e sistemático, abre aspas, é determinado pelas relações que elas mantêm entre si na sociedade burguesa moderna, fecha aspas. Com a transformação da realidade e da praxis históricas, transformam-se também as categorias do pensamento e todas as suas relações. Negligenciar esta correspondência histórica e pretender enquadrar as determinações do pensamento e suas relações no sistema abstrato significa sacrificar a dialética materialista, proletária e revolucionária a um modo de pensar que só teoricamente beneficiou-se da inversão materialista e que continua a ser, na realidade prática, a velha dialética idealista da filosofia burguesa. A dialética materialista do proletariado não pode ser ensinada de forma abstrata, nem mesmo com a ajuda de pretensos exemplos, como a ciência particular que dispõe de um objeto próprio. Ela só pode ser aplicada concretamente na praxis da revolução proletária e numa teoria que seja parte constitutiva, imanente e real desta praxis revolucionária. Karl Korsch, junho de 1924.